Eu sempre fui um homem simples. Trabalho na roça desde que me entendo por gente. Quem vive no interior sabe, a vida é dura, mas tem uma paz que a cidade grande nunca vai entender. Ou, pelo menos, era para ser assim. Porque nem sempre a tranquilidade da vida no campo é tão segura quanto parece. Tem coisas que acontecem que ninguém explica. E eu tô aqui para contar uma delas, porque até hoje eu não consigo esquecer. E se alguém me dissesse que isso ia acontecer comigo, eu duvidava. Tudo começou quando meu pai morreu. Foi coisa repentina, acordou bem, trabalhou no terreiro de manhã e depois do almoço caiu duro. Infarto. Ninguém esperava. Meu pai era um homem forte, daqueles que não paravam nunca. Foi um baque para todo mundo, mas para minha mãe foi mais. Eles eram casados há quase 50 anos, ela ficou perdida, parecia que a alma dela tinha ido junto com ele. Nos primeiros dias era aquele silêncio pesado dentro de casa. Só se ouvia o barulho do vento passando pelas telhas, uns galos cantando longe e os passos dela andando de um lado para o outro. Eu e meu irmão nos revezávamos para ficar com ela, ajudar nas coisas, porque ela quase não comia, quase não falava. Só que depois de uns 10 dias da morte do meu pai, as coisas começaram a ficar estranhas. Na primeira noite que aconteceu, eu estava dormindo e acordei com um barulho, como se alguém andasse descalço no terreiro. Na hora achei que era bicho. Levantei, fui até a janela, olhei. Nada. Mas enquanto eu olhava, escutei uma voz. Mãe, mãe, vem aqui, me ajuda. Era baixa, meio arrastada. Mas o que me deixou com o coração disparado é que parecia comigo, ou com meu irmão. Parecia uma daquelas vozes nossas, só que torta, esquisita, quase igual, mas não era. No outro dia de manhã, perguntei para minha mãe se ela tinha ouvido alguma coisa. Ela baixou a cabeça, ficou quieta, depois só respondeu: eu ouvi. E não foi hoje não. Já tem uns dias que estão me chamando. Fiquei sem saber o que falar. Ela disse que sempre era do quintal, lá para os lados do galinheiro. Sempre a mesma coisa. Mãe, vem cá, me ajuda. Tá frio aqui. Na hora eu pensei que ela estava ficando confusa, coisa da cabeça por causa do luto, mas na terceira noite eu vi. Acordei de madrugada e quando passei pela cozinha, ela estava de pé, na porta aberta, olhando para o escuro, descalça, com a camisola batendo no vento. Os pés dela estavam cheios de barro, como se ela tivesse saído para o quintal. Chamei. Ela não respondeu. Precisei balançar o ombro dela para ela acordar ou, sei lá, voltar a si. Quando ela olhou para mim, estava chorando. Disse que ele, meu pai, estava lá fora, que estava com frio, que estava chamando por ela, que ela precisava ajudar. No dia seguinte, eu e meu irmão colocamos tranca por dentro nas portas. A gente não deixava mais ela sair de noite. Mas a coisa não parou. Começamos a escutar ela falando sozinha dentro do quarto. Voz baixa, às vezes parecia brava, às vezes parecia como se ela estivesse discutindo. E quando a gente perguntava, ela falava, estava conversando com seu pai, mas ele tá diferente. Ele não é mais ele. A partir daí, o clima dentro da casa ficou pesado de um jeito que eu nunca tinha sentido na vida. A gente não se sentia sozinho, mesmo sem ninguém ali. Tinha aquela sensação de que tinha alguma coisa no meio da gente. Algo que a gente não via, mas que estava ali. A noite era a pior parte, a casa ficava fria. Não é aquele frio de vento, não. É aquele frio estranho que vem de dentro, que pega no estômago. Teve uma noite que eu acordei com um barulho forte, tipo pancada. Saí correndo pro quarto da minha mãe. Quando abri a porta, ela estava no chão, perto da janela, tremendo. A janela que estava trancada, estava aberta. Ela apontava para fora e dizia, ele estava ali, mas não é ele não. Não é ele mais. O rosto dele está errado. E chorava, desesperada. Depois desse dia, não teve mais jeito. A gente levou ela para casa da minha irmã, na cidade. Ela não queria ir, mas também não ficou brigando. Só dizia que lá na cidade ele não ia achar ela. E sabe,
nunca mais aconteceu. Desde que ela foi para lá, nunca mais teve nada disso, nem voz, nem barulho, nem nada. A casa aqui continua, eu e meu irmão seguimos morando e trabalhando no sítio, mas vou te falar, depois disso, nunca mais consegui olhar para o quintal do mesmo jeito. Tem noite que se eu acordo e ouço qualquer barulho lá fora, eu não abro janela nenhuma, nem porta. Porque, no fundo, eu sei que se eu ouvir alguém me chamando, é melhor fingir que não ouvi. Porque quem chama não é para ajudar. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, sua inscrição ajuda demais. Agora vamos a mais um relato. Eu não sou homem de me assustar fácil, sabe? Trabalho como caseiro faz mais de 20 anos. Já morei em todo tipo de sítio, cuidando de bicho, roça, fazendo manutenção. Sempre gostei dessa vida no mato, isolado, longe de barulho, longe da correria. Mas tem coisa que, olha, até hoje eu não gosto nem de lembrar. E eu juro por tudo que eu amo, cada palavra que vou contar aqui é verdade. Isso aconteceu uns 6 anos atrás. Eu tinha acabado de aceitar trabalhar num sítio no interior do Paraná. Fica bem afastado, uns 15 quilômetros do asfalto. O patrão herdou aquele lugar do avô dele, mas quase nunca aparecia por lá. Era uma casa antiga, toda de madeira, daquelas que rangem até quando a gente respira, mas estava inteira, firme, bem cuidada, pelo menos era o que parecia. Só que desde o primeiro dia eu percebi que tinha algo errado com aquele lugar. Não era medo, não. Era uma sensação esquisita, como se o ar fosse pesado demais. E tinha um cheiro, difícil de explicar. Não era cheiro de coisa podre, nem de bicho morto. Era um cheiro doce, forte, meio enjoativo, como flor passada misturada com mofo. Esse cheiro sempre vinha do mesmo lugar, o quarto do fundo. Uma peça pequena, com uma janela só que dava para o mato. O resto da casa era fresco, até gelado de madrugada. Mas aquele quarto parecia uma fornalha. Mesmo no inverno, com o vento batendo lá fora, a gente abria a janela e parecia que não adiantava. O calor ficava ali, parado, sufocando. Nos primeiros dias eu tentei ignorar. Fechava a porta, deixava para lá. Só que quanto mais o tempo passava, mais aquele quarto parecia querer, sei lá, chamar a minha atenção. A primeira coisa estranha aconteceu numa madrugada. Eu estava dormindo e acordei com um barulho, um choro. Bem baixinho, parecia voz de criança. No começo achei que fosse coisa da minha cabeça. Virei para o lado, puxei o cobertor e tentei dormir de novo. Mas o choro continuava, baixinho, como se fosse dentro da casa. E não demorou muito para eu perceber de onde vinha, do quarto do fundo. Levantei, peguei a lanterna e fui até lá. A porta estava fechada, segurei a maçaneta, respirei fundo e abri. Não tinha nada, nada além daquele cheiro mais forte do que nunca. Dei uma olhada, passei a luz da lanterna nos cantos, vazio. Fiquei parado ali uns segundos, escutando, esperando, e o choro simplesmente parou. Fechei a porta e voltei para a cama, mas não dormi mais aquela noite. No outro dia de manhã, decidi que ia limpar o forro da casa. Já estava planejando fazer isso fazia tempo, tinha muito morcego, poeira, sujeira acumulada. Subi pela escada, abri a portinhola do forro e comecei o serviço. Foi quando achei uma caixa de madeira empurrada lá para o canto, coberta de pó. Quando abri, meu estômago revirou. Tinha um ursinho velho, todo rasgado, com uns pedaços de tecido enrolados nele. Só que o que me deixou mal foi ver que aquele pano estava duro, seco, com manchas escuras. Era sangue. Na hora eu não sabia o que fazer. Fechei a caixa, desci do forro e deixei ela no barracão dos fundos. A partir dali, as coisas começaram a piorar. Na mesma noite, acordei com a porta do meu quarto batendo. Não abriu, só bateu, 2 vezes. Me levantei, fui até lá e quando encostei a mão na maçaneta, senti. Parecia quente, muito quente, como se tivesse saído do fogo. Quando abri, não vi ninguém, mas no chão, bem na direção da porta do quarto do fundo, tinham pegadas. Pegadas pequenas de barro seco, marcadas no assoalho, e o mais estranho, as marcas faziam um círculo, como se alguém estivesse andando ali sem sair do lugar. Passei o resto da noite sentado na cadeira,
de olho naquela porta. Quando amanheceu, peguei o celular e liguei para o patrão. Contei o que estava acontecendo, tudo sem esconder nada. Do outro lado, ele ficou em silêncio por uns segundos. Depois soltou um suspiro e disse uma coisa que me deixou travado. Nelson, aquele quarto era da minha irmã. Ela morreu lá dentro, queimada, foi acidente, ela ficou trancada, ninguém percebeu na hora. Ele falou rápido, como quem não queria continuar a conversa, e desligou. Eu fiquei parado segurando o celular, olhando para a porta fechada do quarto do fundo. Parecia que tudo fazia sentido. O calor, o cheiro, o choro. Nos dias seguintes eu comecei a trancar aquele quarto. Coloquei corrente, cadeado, só que não adiantava. Algumas madrugadas eu acordava com a luz acesa lá dentro. E olha, aquela casa nem tinha energia elétrica ligada. O patrão nunca mandou religar. Eu usava só lamparina e gerador quando precisava. E mesmo assim, a luz aparecia amarelada, fraquinha, vazando pelas frestas da porta. Uma madrugada eu tomei coragem. Peguei a espingarda, uma lanterna forte e fui até lá. Quando cheguei na porta, vi que a corrente estava no chão, quebrada. A madeira da porta estava quente, mais quente do que nunca. Abri devagar. E a primeira coisa que senti foi aquele cheiro tão forte que dava ânsia. A luz estava acesa, bem no meio do quarto, não tinha lâmpada nem fio. Só aquele brilho amarelado parado no ar como se viesse de coisa nenhuma. E no canto, perto da parede, tinha algo. Parecia um pedaço de pano. Quando cheguei perto, vi que era o mesmo pano que estava no ursinho. Só que agora estava molhado, como se o sangue tivesse voltado a ser fresco. Saí dali correndo. Tranquei tudo, joguei a chave no mato e passei o resto da noite sentado na varanda com a espingarda no colo, esperando amanhecer. No outro dia fui até a cidade, pedi para o patrão me dispensar. Ele nem questionou, só perguntou se eu tinha mexido na caixa. Quando eu disse que sim, ele só respondeu: então é melhor você não voltar mais lá. Nunca mais passei nem na estrada que leva para aquele sítio. E até hoje, às vezes, eu acordo no meio da noite com aquele cheiro, como se ele tivesse me seguido. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Tá, eu demorei para decidir se mandava esse relato ou não. Na verdade, eu ainda fico me perguntando se devia. Porque até hoje eu não sei se eu pirei, se meu cérebro pregou alguma peça, ou se aquilo foi real mesmo. Mas, olha, foi tão real, tão físico, tão absurdo, que até agora eu não consegui esquecer nenhum detalhe. Meu nome é Silvana, tenho 41 anos. Moro numa cidadezinha pequena aqui no interior do Mato Grosso. Sou dona de um mercadinho que era dos meus pais e que agora eu toco sozinha desde que eles se aposentaram e foram morar na cidade grande. Minha vida é simples, trabalho, casa, cuidar dos bichos, cuidar do comércio. E para falar a verdade, nunca fui de acreditar muito nessas coisas de assombração. Sempre fui mais pé no chão, sabe? Sempre achei que essas histórias eram invenção de gente que não tem o que fazer. Mas isso que eu vou contar me quebrou por dentro. Mudou a maneira como eu olho para esse mundo. Era uma sexta-feira, dia puxado, feira na cidade vizinha, que fica uns 40 minutos daqui. Sempre fui sozinha, abastecer o mercadinho, comprar verdura, ovos, umas coisas que lá são mais baratas. Saí de lá já tarde, quase umas 8 da noite. Eu nunca gostei muito de voltar depois do pôr do sol, mas nesse dia eu me enrolei. A estrada de terra que liga as duas cidades é velha, cheia de curva, buraco, mata dos dois lados. Mas eu conheço aquilo de olhos fechados, passo ali desde criança, só que dessa vez alguma coisa estava diferente. Logo depois da porteira do Sodemir, que inclusive nunca fecha, eu comecei a achar que a estrada não parecia mais certa. Sabe quando você sente que tem algo errado, mas não sabe explicar o quê? Era como se o caminho tivesse trocado. A curva que deveria estar logo depois do curral simplesmente não estava. O barranco, onde sempre corre água, seco, árvores no lugar errado.
Um silêncio tão pesado que parecia que nem o vento queria passar por ali. Fui ficando tensa, comecei a acelerar um pouco. Só que parecia que não importa o quanto eu andasse, eu estava rodando no mesmo pedaço. Passei pelo mesmo cupinzeiro 3 vezes. Eu juro, 3 vezes. Eu até parei o carro, desci, olhei. Era o mesmo, idêntico. As mesmas rachaduras, o mesmo galho caído do lado. Olhei para o céu procurando a lua, uma estrela, qualquer coisa. Nada. Preto, vazio, uma escuridão que parecia não ter fim. Nessa hora, o coração disparou de um jeito que eu achei que ia passar mal. Tentei ligar o celular, sem sinal, pensei em voltar, dar ré, mas não adiantava. Toda vez que eu tentava voltar, parecia que a estrada se esticava, as curvas mudavam de lugar. Era como se eu estivesse presa dentro de um labirinto que só existia para mim. Eu comecei a chorar, a tremer. Me deu uma angústia tão grande, uma vontade de sair correndo, mas correr para onde? Eu estava no meio do nada. E foi aí que eu vi uma luz bem fraca, amarelada, no meio do mato, um pouco afastada da estrada. Não parecia farol de carro, nem lanterna. Era uma luz parada, estática, meio amarelada, como de lamparina. Eu não sei o que me deu, se foi desespero, se foi instinto, mas eu larguei o carro ali mesmo, destrancado, e fui andando em direção à luz. Conforme eu fui chegando mais perto, percebi que era uma casa antiga, de barro, aquelas que você quase não vê mais hoje em dia. Estava meio torta, com o telhado meio afundado e tinha fumaça saindo de uma chaminé improvisada. Na porta uma senhora me esperava, pele escura, cabelo bem branco, todo trançado e um vestido velho, florido, desbotado pelo tempo. Ela não parecia surpresa em me ver. Só ficou me olhando séria, com uma expressão que eu não sei descrever até hoje. Não era nem de susto nem de raiva. Era como se ela já soubesse que eu ia aparecer ali e ela só disse: "Você saiu da estrada dos vivos." Na hora minhas pernas quase não me sustentaram. Senti uma pressão no peito, uma vontade de sair correndo, gritar, qualquer coisa, mas eu fiquei parada, travei e ela completou: "A volta não é de graça." Eu comecei a balbuciar, a perguntar o que era aquilo, onde eu estava, o que estava acontecendo, mas ela me cortou. Entrou na casa, mexeu numa caixinha velha e trouxe um colar. Era feito de madeira, com umas contas bem rústicas e um pedaço de osso pendurado no meio. Me entregou e disse: "Põe no pescoço e segue a trilha que está ali à esquerda, vai sem olhar para trás. E se ouvir qualquer coisa, não responde, não olha, não fala." Eu queria perguntar mais coisa, queria entender, mas meu corpo parecia não me obedecer direito. Só peguei o colar, coloquei no pescoço, olhei na direção que ela apontou e fui. Era uma trilha de terra batida, estreita, aberta no meio do mato. Fui andando, meio cambaleando, rezando baixinho, com medo de tropeçar, de encontrar sei lá o quê. E sim, eu ouvi. Ouvi passos atrás de mim. Passos pesados que quebravam gravetos. Ouvi meu nome, Silvana. Uma voz masculina conhecida, parecida demais com a do meu tio que morreu quando eu tinha 15 anos. Meu sangue gelou, fingi que não era comigo, acelerei o passo, mas na frente ouvi um choro de criança. Agudo, doído, quase me fez parar. Mas eu lembrei do que ela disse. Segui, firme, sem olhar para trás. Depois de alguns minutos que pareceram horas, eu vi a estrada certa. O lugar onde eu devia estar. Meu carro estava lá, no mesmo lugar que eu tinha deixado, e a estrada agora estava normal. A porteira do Sodemir, o barranco, tudo no lugar certo. Entrei no carro quase sem ar. Dirigi até em casa sem nem piscar. Tranquei tudo e desabei. Chorei até não ter mais força. No outro dia contei para o meu pai. Achei que ele fosse rir, me chamar de doida. Mas ele ficou branco, pálido, com o olho arregalado. Só me perguntou: "Foi perto da curva da Gameleira, né?" Eu confirmei, sem entender. E ele me contou que, quando era jovem, se perdeu no mesmo lugar. Ficou horas rodando, passando pelo mesmo trecho, até que uma mulher apareceu e deu um colar igualzinho ao meu. Ele disse que jogou fora no mesmo dia, achando que era coisa da cabeça dele. Desde então, eu nunca mais peguei aquela estrada à noite. E nunca mais tirei esse colar do pescoço. E olha, se você está me ouvindo agora,
Se algum dia estiver numa estrada, no interior, e tudo começar a parecer errado. Se a estrada parecer não te querer ali, não tenta entender. Só sai, do jeito que der. Porque tem coisa que é melhor a gente nem tentar explicar. Agora seguimos com o próximo relato. Se tem uma coisa que ninguém te fala quando você decide se mudar para trabalhar no interior, é que o silêncio não é sempre sinônimo de paz. Às vezes é só a forma que o lugar encontra para te avisar que tem alguma coisa errada ali. Eu sou professora, me formei na capital e aceitei um contrato temporário numa cidadezinha pequena, dessas que nem aparecem no mapa direito. Era só por 6 meses. A escola era simples, os alunos eram bons, gente humilde, como a maioria que vive por aqui. Quando cheguei, precisava de um lugar barato para morar e entre as poucas opções, encontrei uma casinha num canto mais afastado, perto de uma encruzilhada de chão batido. Era pequena, com varanda baixa, janelas de madeira e um quintal meio fechado por mato. Me disseram que ninguém parava muito tempo lá, mas sinceramente achei que fosse só fofoca. O aluguel era barato e o dono estava quase me pagando para eu ficar. Assinei contrato, levei minhas coisas, botei cortina, ajeitei uma mesinha para estudar. A casa era velha, mas não parecia ruim. As telhas faziam barulho com o vento, mas nada fora do comum. Nas primeiras semanas até dormi bem, mas depois, aos poucos, as noites foram ficando diferentes. Começou com batidas, sempre na mesma parede, do lado da cama. 1, 2, 3 batidas secas, com intervalo de segundos. Eu achava que era gambá ou galho solto. A casa tinha forro de madeira, então podia ser qualquer bicho. Só que era sempre às 3 da manhã. E só parava quando eu acendia a luz. Depois vieram os passos. Primeiro em cima, como se andassem sobre o telhado bem devagar. O tipo de som que faz você prender a respiração, esperando que pare logo. Mas o pior foi quando comecei a ouvir passos dentro do forro, como se alguém andasse de um lado para o outro, arrastando peso bem em cima de mim, na sala. A primeira vez que eu vi, passei a noite acordada com um facão de cortar legumes na mão. Fiquei parada no canto do quarto até o dia clarear. Teve uma noite que o cheiro apareceu. Não era de bicho morto nem de mofo. Era de vela queimada. Forte, do nada, no meio da sala. Eu nem tinha vela em casa. Ventilador ligado, janela fechada, sem razão nenhuma para aquele cheiro entrar. Senti uma náusea estranha. Parecia que alguma coisa não queria que eu estivesse ali. Contei para o vizinho de frente, um senhor chamado Zé Raimundo. Ele me olhou sem espanto. Só disse: ali ninguém fica muito tempo não, aquela casa foi mexida. Perguntei o que ele queria dizer com isso e ele respondeu só com uma frase: enterraram coisa de gente ali, macumba pesada. Na mesma semana, aconteceu algo que eu nunca mais consegui esquecer. Acordei com uma voz me chamando. Era uma mulher, suave, mas firme. Me chamava pelo nome: Débora. Vem cá. Me levantei devagar, meio tonta de sono, achando que fosse sonho. Mas não era. A voz vinha da porta. Eu consegui ver a sombra do batente, como se alguém estivesse parada do lado de fora. Quando abri a janela para olhar, não tinha ninguém. Só o barro marcado no chão, pegadas pequenas, como de mulher. Mas o que me arrepiou foi que as pegadas começavam do meio da rua, não vinham de lugar nenhum. Não tinha marca chegando, só indo embora até a frente da minha porta. Como se tivesse surgido do nada. Comecei a dormir com a luz acesa, tranquei a casa toda, empilhei cadeiras na porta. Mas mesmo assim a voz voltava, nem sempre me chamando, às vezes só ficava ali parada. Era como se tivesse uma presença do lado de fora esperando. E o pior é que eu comecei a sentir vontade de abrir, como se alguma parte minha quisesse atender e ir até lá. Aquilo mexia comigo. Me dava uma sensação de que, se eu fosse, alguma coisa ia acabar ou começar. Não sei explicar. Era como um cansaço profundo que me puxava para frente da porta toda noite. Na escola eu já andava calada, sem ânimo. Os alunos notaram. Teve um dia que uma menina veio me abraçar e perguntou se eu estava chorando de noite. Perguntei por quê. Ela disse que a mãe dela passou na frente da casa e ouviu alguém chorando alto, como se estivesse sofrendo. Mas eu não tinha chorado, pelo menos não que eu lembrasse. Dormi mais 2 noites naquela casa. Na última, acordei com todas as luzes da casa apagadas, mesmo tendo deixado acesa.
e do lado da cama tinha terra, um montinho de barro fresco, como se alguém tivesse trazido do quintal. O chão estava sujo de pegadas pequenas, descalças, indo da porta até o lado da minha cama. Peguei minhas coisas no dia seguinte. Que consegui. Deixei metade para trás mesa, colchão, louça. Joguei tudo dentro do carro de um colega da escola e fui embora. Fiquei um tempo na casa de uma professora mais velha e depois consegui um quarto na cidade vizinha. Nunca mais passei na frente da casa. Fiquei mais 2 meses dando aula e pedi transferência. Às vezes, quando o tempo vira e a tarde fica parada demais, ainda sinto o mesmo cheiro de vela queimada. Não sei se é lembrança ou aviso, mas desde aquele dia aprendi uma coisa: tem lugar que não é pra gente morar. Não é questão de acreditar ou não. É só entender que o lugar já tem dono e ele não quer ninguém por perto.